Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma doutrinária nesse canal de amor. Eu me chamo Amaury Neto e hoje serei o dirigente da nossa exposição. Que Jesus nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre. Vamos começar então a nossa doutrinária com a leitura do livro Pão Nosso, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. O capítulo selecionado de hoje é intitulado A Marcha, capítulo 20. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Jesus, Lucas, capítulo 13, versículo 33. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores, dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo, conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha instada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao Espírito Eterno no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos de viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fatos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente, para fixarmos semelhante lição em nós. Temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a renascer. Então, vamos orar agora. Amado Mestre Jesus, toda a equipe espiritual aqui presente, gostaríamos de, desde já, agradecer pela oportunidade de estarmos mais uma doutrinária nesse canal de amor reunidos. Rogamos o apoio e auxílio para que seja realizada da melhor forma possível essa doutrinária, que possamos desfrutar dos conhecimentos, das boas energias desse momento da melhor forma que for possível, que a nossa expositora possa estar bem e fique bem também para trazer para a gente os conhecimentos que vão ser compartilhados. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, passa a palavra para a nossa querida expositora de hoje, Alexandra Dantas. Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Então vamos dar início a mais uma doutrinária desta quarta-feira à tarde. E hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre o tema Juventude e Velhice, que consta no livro Vida, Desafios e Soluções, de Jonas de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Então, numa conversação amigável, nós vamos trazer alguns pontos que os autores desejam que nós possamos compreender e vivenciar melhor acerca do que é a juventude e do que é a velhice. Principalmente sobre a visão atual que temos da juventude, a visão que temos atual da velhice, as características que para nós são existentes dentro dessa fase e também a visão que nós deveremos ter e vivenciar, uma visão mais concentrada nas potências do espírito acerca dessas fases da vida. Então é sobre isso que nós vamos conversar um pouco mais. Claro, convido a todos que estão ouvindo internalizar a mensagem e também elaborar as próprias convicções acerca do tema, claro, com base nos postulados espíritas, para que de fato possamos transformar a nossa visão, a nossa realidade, nos convidando sempre a pensar diferente sobre pontos que nós achamos que já temos uma ideia mais concreta, mais vívida.
Então, para compreendermos melhor, né, o que é a juventude e a velhice dentro da visão espírita, dentro da visão do espírito, é preciso um pouco desconsiderar nossa compreensão do que é a juventude e a velhice no nosso atual estado, né? No nosso atual estado de compreensão do ser espiritual. Porque apesar de termos bastante, né, conhecimento intelectual acerca do espírito, de todas as suas manifestações em nossa existência física, viver essa ideia dentro de nossas condutas e ações se torna bastante desafiadora. Então, compreender, né, o que é existência vai nos convidar realmente a verificarmos como nós estamos perante essa vivência do ser espiritual dentro dessa realidade física, dentro dessa realidade reencarnacionista. A existência, então, vai se configurar dentro de uma forma diferente, uma perspectiva nova, né? Quando a gente compreende que a existência, né, ela é esse convite de realizações do espírito, né, essa emancipação de uma alma que antes era uma alma, né, que se permitia se envolver dentro de contextos contrários às leis divinas, mas que hoje se faculta a compreender direcionamentos novos. Então a gente compreende também melhor a existência quando a gente, né, traz para dentro do nosso íntimo a vivência de Deus, quando nós trazemos o que é a caridade em suma e quando nós vivemos esses preceitos, sempre nos predispondo a nos autoconhecermos melhor e trazendo realmente, né, a força de Deus latente em nossa alma para as nossas ações do dia a dia. Falar sobre o que é ser espírito, né, e consequentemente o que é a existência dentro desse sentido é super, né, difícil de se trazer numa linguagem verbal, porque isso predispõe a uma vivência física. Quando a gente vive um conceito, é bem mais simples ser coerente e a fala a partir daí transmitir essa vivência. Logo, quando não conseguimos então compreender internamente pela imaturidade psicológica que ainda domina as nossas condutas e o nosso espírito em evolução, difícil fica de transmitir a ideia. Portanto, a doutrina espírita e seu conteúdo, intelecto, moral, filosófico, ético, científico, vem nos facultar, nos direcionar esse princípio intelectual para que possamos, a partir dele também, com as nossas conquistas já, né, tituláveis de outros tempos, possamos então transformar o nosso mundo íntimo e elaborar então, né, também, porque não, nosso próprio pensamento acerca dessas vivências do ser espiritual, né, vivência física de um entendimento mais elevado. Então há uma dificuldade, porém, né, não há uma limitação a ponto de não conseguirmos trazer. Então, voltando, né, ao que é ser espírito, o entendimento da existência nesse sentido de conquistas espirituais, de elevação moral, de transformação do ser, né, do ser espiritual, vai nos facultar, ou melhor, vai nos distanciar um pouco da visão que nós temos da vida, né? A vida para nós, em alguns momentos, é somente a passagem do tempo, do corpo físico, né? Quando nos apegamos demasiadamente à transformação que ocorre no corpo físico, acompanhando as etapas da infância, da juventude, da adolescência, né, da fase adulta da velhice, quando nós nos apegamos demasiadamente nessa transformação física, claro, né, que os fatos da vida também nos convidam à transformação moral e se observa, né, em muitos casos, essa transformação, né, esse direcionamento, esse progresso. Só que muitas vezes não se associa esse progresso à construção do ser espiritual, somente ao passar das fases, que é natural. Afinal, uma criança, né, pela imaturidade do ser ainda em construção, do ser ainda em aprendizados, novos aprendizados, ou melhor, nova reconstrução, afinal, né, somos crianças em vários momentos e ainda seremos, pelo menos nessa fase do espírito. Então, a compreensão do ser, né, a compreensão das etapas do ser, dessas vivências físicas, traz também uma visão, né, de modificação ético-moral. Afinal, a criança tem um comportamento pela reconstrução ainda, o adolescente tem outro, o adulto e o idoso também tem outro, né? Há um envolvimento nessa fase, nesse acompanhamento de transformação também de posturas e ações, porém muitas vezes não
não há uma associação dessa transformação moral com as conquistas e a planificação do espírito, que muitas vezes também não consegue avançar, apesar do pensamento ser diferente da criança, do adolescente, do adulto e do idoso, apesar do pensamento ser diferente, né, avançando, né, porém, né, muitas vezes o espírito não acompanha, né, essa transformação, ou melhor, né, o ser espiritual encarnado com as suas transformações, né, morais dentro desse processo, não acompanha ainda a potência do espírito, que pode avançar mais nessas transformações em cada fase da vida, encontrando mais, reforçando mais seus pontos positivos. E também, não só a partir disso, não só nesse ponto, mas também, né, desconstruindo, né, suas imperfeições, encontrando então o ponto divino para potencializar mais os efeitos, ou melhor, para potencializar mais as condições positivas de nossa alma. Então, o interessante é que nós possamos associar, né, essa vivência, essa viagem do ser espiritual em cada fase da vida. Claro que durante a infância, né, pela ainda na infância, pela consagração ainda do ser reencarnante no corpo físico, é difícil, né, ter essa visão. Porém, cada etapa da existência vai nos facultar a um aprendizado na etapa seguinte, né, e a partir daí conquistas teremos ou poderemos ter. Então, compreender, né, o que é existência, né, não é só esse passar dos anos no corpo físico, né, também não é só o que muda dentro de nós, né? É o que muda dentro de nós em ser espírito, né? Como nós estamos diante dessa fase, né? É compreender que esse espaço de tempo entre o nosso nascimento nessa atual encarnação e a finalização do ciclo, seja lá em qual momento for, né? É só um espaço de um tempo, né, de um tempo que vai se repetir, esse mesmo ciclo que já se repetiu, que está se repetindo agora e que vai se repetir novamente, né? E o que eu sou dentro desse espaço de tempo, né? O que eu sou dentro dos ciclos anteriores, o que eu sou dentro desse atual ciclo, o que eu poderei ser dentro dos ciclos seguintes. Então, a existência ela é melhor compreendida quando a gente, né, foge um pouco dessa visão que temos atualíssima somente dessa encarnação. E quando passamos um pouco a experimentar os aprendizados vivenciados no passado, né, a estarmos também corrigindo um pouco as faltas e débitos do passado, nos predispondo a nos tornarmos diferentes no futuro e condicionando o nosso nos predispondo a nos tornar diferentes no passado, predispondo o nosso futuro a realizações mais superiores. Então, trazer, ou melhor, mudar a visão, trazer essa visão, né? Não condicionar essa visão ao atual presente, ao atual corpo físico, mas voltando para o ser íntimo que não vemos e que não tem só esse corpo, ou melhor, que não teve só esse corpo, mas que teve outros em outras vivências e que terá outras ainda, é fundamental para compreender o que é a existência afinal. A existência, né, nós teremos existência em outros momentos. Tivemos dentro dessa visão, estamos tendo e vamos ter em outros. Então, o que é a existência, né, vai nos trazer, né, uma compreensão do que é essa fase do corpo físico, que a existência do espírito nos faculta. Né? Porque a existência do Espírito está atualmente dentro das leis divinas, nos convidando a vivenciarmos, né, experiências nesse corpo, né, em fases diferentes, mas a providência divina também vai nos convidar a vivenciarmos, né, a existência em fases de vida e em corpos diferentes. Então, quando eu penso em modificar a minha visão atual acerca do que é existência, me predisponho a agir de forma diferente. Então, essa é a visão do que é ser espírito, do que é pensar como espírito acerca, né, do que é existência, do que é essas fases a que nós estamos nos predispondo. A consciência de espírito, né, essa consciência nos faculta a melhor compreensão dessas fases, como nós estávamos, né, conversando. E a importância de cada fase. Claro que na fase
da infância, né, essa compreensão está mais facultada, ou melhor, está mais direcionada ao aporte, né, ao aporte amoroso dos pais, que naquele momento são os seres que estão convidados pela providência para nos direcionar, então, né, todos os recursos para que possamos nos despertarmos para essa realidade que nós devemos ter. Uma realidade da vida, uma realidade da existência, uma realidade, né, divina, né, da existência. Porque, claro que nós aqui estamos trazendo um conceito espírita, no entanto, né, é possível se vivenciar os aspectos morais da existência em outros ambientes religiosos, por que não? Né? Afinal, né, a lei de amor é uma lei de amor. Né? Quando o amor ele assume sua característica, ele pode assumir essa característica em outros ambientes, né, em outras culturas, né? Então, vivenciar os códigos de ética, de moralidade do ser humano também é um passo para compreendermos essa lei de amor, a que nós, espíritas, estamos também nos propondo a compreender. Então, dentro da visão espírita, nós temos esse entendimento, né, da missão dos pais, do dever dos pais de contribuir com aquele espírito ali na infância, trazendo os recursos para despertar a consciência de espírito. A partir daí, uma vivência de espírito compreende melhor a existência, como nós havíamos falado, compreende melhor as fases que aquele espírito tem em cada, né, na sua existência. Mas em outros ambientes, em outras culturas, né, é claro que a educação não vai ser essa, a educação religiosa, porém, né, deverá conter os recursos de incentivo para o desenvolvimento moral daquele ser, que é também uma visão, um caminho, que é um caminho paralelo, mas que é um caminho também que convida o ser a se transformar. Então, a infância possui essa fase, né? Essa característica. Os recursos que forem desenvolvidos na fase da infância serão fundamentais para a construção do adolescente, que naturalmente, né, é um ser, né, pessoal, é um ser em transformação, em perturbação. A ciência explica, né, pela imaturidade do sistema nervoso, ou melhor, pela imaturidade, não no sistema nervoso, pela imaturidade ainda das áreas cerebrais, né, que estão ainda se transformando, se reconfigurando, se consolidando. Então, há áreas de tomada de decisão, há áreas de envolvimento em situações mais arriscadas. Então, em muitos momentos, né, algumas áreas se colocam mais em evidência em detrimento de outras, né? Pelo processo de amadurecimento físico do órgão. Então, o espírito realmente entra em confusão, né, em perturbação, porque apesar do espírito, né, ser inteligente e possuir em muitos contextos a sua consciência de saber o que fazer e agir dentro das leis divinas, no entanto, é o órgão, né, o cérebro, né, que naquele momento vai, né, reproduzir, né, o pensamento do espírito. Se o órgão está ainda se familiarizando com a sua maturidade, que deve ter, o espírito entra em confusão, porque o espírito vai ter dificuldade de agir naquele órgão ainda em crescimento. Porém, claro, tudo isso é sutil, tanto, né, vai ser tanto mais sutilizado conforme for a proposta do corpo físico, né, que a gente já entra também em outros meandros dentro dessa questão. É explicado pela ciência essa perturbação, porém, quanto melhor forem os recursos explorados para o despertar da consciência de espírito na fase de infância, melhor será aquele adolescente. Menos confuso, né, menos perturbado, né, moralmente e etc e tal. Então, quando os pais eles conseguem imbuir dentro da criança, né, esse sentimento, o adolescente ele vai possuir, então, né, características diferentes dentro desse processo. E é a fase da juventude, adolescência e juventude, que mais todos, né, admiram. É a fase que o corpo físico está, né, na maioria das vezes, né, com uma tonificação diferente, onde o corpo físico está mais, né, mais capacitado, mais disposto, cheio de energia, onde, né, a beleza do corpo físico consegue então trazer a sua essência, né, sem ainda a decadência natural das células,
células e do corpo, que, né, está respondendo a uma ordem, né, das coisas, né, onde o comportamento também se torna diferente, né, quando não muito tímido por contextos conflituosos, se torna bastante desafiador, cheio de vontade, cheio de garra, de construir, de fazer, de realizar, né? Toda essa manifestação, né, de animação do espírito se faz mais preponderante nessa etapa, onde o ser ainda na atual fase, né, está ainda trilhando os primeiros caminhos e aparentemente não errou, né, quando na verdade, se nós olharmos pela proposta do espírito, já erramos e muito. Na fase adulto, na velhice, quando há algumas situações erradas, alguns, né, erros, há uma proposta de arrependimento, de volta a um passado que errou, né, de ações que não foram bem pensadas, mas na adolescência, teoricamente, você ainda está novo dentro dessa visão ainda, né? Então, essa fase da adolescência, ela é importante. Quando os recursos da infância, como nós pontuamos, são explorados, o adolescente ele se torna outro, né? É um adolescente capacitado para a proposta do entendimento do espírito, que sabe, então, né, sabe construir, ou melhor, reconstruir a sua jornada de espírito naquela fase. E essa garra que é vista, né, esse envolvimento, né, todo pode ser revertido para ações de entendimento de Deus, né? E quando esse jovem ele consegue utilizar toda a sua gama de recursos, de potencialidade, de força dessa fase para a construção do seu ser espiritual, o adulto então já vai se aproveitar desses benefícios. Então, as nossas fases, elas têm características. Quando essas características elas são aproveitadas em cada fase, as fases seguintes se tornam, né, mais aproveitáveis e melhores para o que a gente deve ter, que é no final, né, voltarmos ao mundo espiritual com a bagagem de aproveitamento, né, satisfatório, o mais satisfatório possível, quando se o foco é esse. Quando o foco não é esse, não importa, não há muita, né, importância dentro disso, mas para nós que a visão é outra, há uma necessidade de conquistas planificadoras em cada fase, para destas, né, realmente chegarmos ao fim do ciclo com êxito, né, com um balanço bastante positivo. Então, a juventude, quando bem aproveitada, vai trazer para o adulto uma gama de manifestações e de realizações super, né, importantes, né? O adulto, ele teve uma adolescência que soube aproveitar os recursos, é um adulto que se sente realizado, é um adulto que se sente, né, bastante potente e capacitado para novos empreendimentos. É um adulto que ainda conserva a energia, a garra, o ânimo da fase anterior. É um adulto que está começando a colher, né, as sementes que foram lançadas, que foram semeadas na fase da infância, e sementes, né, positivas, se assim foi seguida, né, essa manifestação desde o início. Então, esse adulto é um adulto que consegue ainda construir, realizar, que se mantém dentro da gama de ordem, né, de construção, de idealização, de realização das forças positivas do espírito, que deveriam ser despertadas na infância, né? Então ele consegue, esse adulto, ter nesse espaço de tempo, né, sentir ainda as reverberações positivas daquilo que foi semeado lá. Então esse adulto também vai se predispor, dentro desse sentido, a viver uma velhice de forma diferente, né? Chegando na velhice, o espírito ele consegue ainda sentir os lampejos das fases anteriores, sente todo o benefício da colheita, colhe em si, faz uma colheita extraordinária de tudo que foi plantado, de toda a força do espírito que foi semeada, que foi semeada e que começou a colheita na fase adulta e que colhe definitivamente na fase, né, senil. Então, o idoso, quando ele consegue, né, ter essa trajetória de idealizações, de transformações, de construção, é um idoso que se torna ainda jovem, ou melhor, que se é jovem, porque nunca paramos de construir. Essa é a proposta do Espírito, é construção, é transformação incessante, porque a lei do universo não é uma lei estática, é uma lei sempre dinâmica, né? É uma lei sempre de progresso. Então, quando chegamos na fase de velhice, na fase senil, dentro dessa proposta, há ainda um empoderamento do espírito para novas construções e realizações, sempre pensando dentro da potência do ser espírito, porque ser espírito, nesse entendimento, é uma vivência de sempre
avançar, de sempre construir, de sempre se conhecer, de sempre investir em empreendimentos novos, de sempre mostrar-se mais dentro do que se pode fazer para um mundo íntimo melhor, para um mundo social melhor, porque há sempre trabalhos constantes para se fazer, sempre pessoas a se contribuir dentro dos processos evolutivos, sempre necessidades para se atender dentro da lei do universo, sempre trabalho a ser realizado dentro de nossa construção íntima e dentro da construção íntima do outro. Então é um idoso ativo também. E quando a gente não entende ainda essa fase, esses tópicos, tudo fica mais difícil. A existência torna-se um peso, né? Cada fase torna-se amargurosa, né? O ser humano que não consegue ter esse entendimento e viver esse entendimento, né, não consegue então colher os benefícios, né? A semente não foi semeada, né, não foi lançada, não foi semeada, então uma colheita não haverá. A terra ainda torna-se seca pelos recursos que não foram explorados, não só na fase da infância, mas que poderiam também ser explorados na fase da adolescência, lançados na fase da adolescência, seja pelos deveres, né, obrigatórios dos pais, seja por nós mesmos, que também temos a capacidade de buscar, né, as oportunidades que se vêm em nossa frente. Então, quando não há esse lançamento da semente, essa semeadura, não há colheita, a terra ainda torna-se bastante sem semente e muitas vezes até infértil ou com bastante dificuldades de florescer. E a consequência disso, qual é a consequência de um solo seco, sem água, sem nutrientes, né, sem vida? A consequência, trazendo uma comparação moral, é amargura, desilusão, não compreensão do entendimento da vida, angústias, decepções, infelicidades, né, relacionamentos sociais, íntimos, familiares, de uma forma que não deveriam ser vividos dentro de uma proposta mais amorosa, né, um não envolvimento devido com as pessoas, e todas as outras consequências que nós sentimos em muitos momentos nossos, né, de nossas fases da existência, de que muitas pessoas sentem, que muitas pessoas também não sabem descrever, mas que nós conhecemos, como a ausência do significado da existência, né, infelicidade e tudo mais que vem do espírito, né, não de uma fase característica, né, não uma fase que eu estou vivendo. A adolescência não é a fase da adolescência que o adolescente fica triste, não é a fase adulta que me traz uma preocupação com o futuro, não é de uma fase, mas é do espírito como um todo, de uma trajetória grandiosa que começou lá no passado, que está aqui se preparando para um futuro. Então é um acúmulo de ações que não foram realizadas antes, que não estão sendo realizadas agora, e que está preparando um futuro que talvez não seja bom, por essas ações que ainda não estão, né, por essas forças do espírito que ainda não estão sendo movimentadas. Quando nós não movimentamos as forças de progresso no espírito, estamos somente buscando, né, construções e idealizações que não são positivas, porque o espírito, a própria Joana nos traz no livro que há uma fatalidade grandiosa para nós, que é ser perfeito, que é conquistar a ascensão espiritual, a maturidade psicológica, a vivência plena do amor, a vivência da alegria de viver. Quando nós não estamos buscando, nem nos esforçando para buscar essa meta final, o que é que a gente vai sentir? Senão o contrário do que é o que estamos procurando, né? O contrário da alegria de viver, o contrário do amor que ainda não temos e estamos buscando. Então, compreender, né, o devido entendimento dessas fases vai nos facultar a buscar essa meta e a sentir cada vez mais essa meta. Porque apesar de estar distante a compreensão e a vivência amorosa, quando eu busco, eu começo a sentir. E sentir, né, o amor, ou sentir a busca do amor, já nos predispõe a tornar a existência de uma forma diferente. Logo, né, a compreensão muda-se, a juventude, né, a velhice que atualmente tem um aspecto, né, somente limitador. Hoje, na visão que temos, na visão materialista, a velhice, né, é uma vivência do ser limitado, cheio de doenças, cheio de dores, cheio de arrependimento, que não faz mais realizações, construções,
Não é verdade? Que dentro de casa fica mais, né? Que constrói pouco, que só fala nos problemas, nas situações não vividas, né? Então, hoje a compreensão da velhice é essa, mas não deve ser essa, se tivermos todo esse entendimento. A compreensão da velhice pode ser diferente, né? E deve ser diferente. Nós temos recursos para vivê-la de forma diferente, né? Porque apesar um recurso moral, filosófico que nós estamos compreendendo atualmente, ou melhor, que estamos buscando compreender, como foi citado, que a Joana nos traz e o Divaldo, né? A Joana de Anjos do Divaldo Franco, porém, fisicamente, né, a vivência da velhice também pode ser nova e diferente. A Joana também traz no próprio exemplo do livro que nós sabemos, claro, que há uma natural, né, desorganização das capacidades celulares e, consequentemente, né, uma desorganização, uma limitação das capacidades orgânicas e sistemas do ser, e sistêmicas do corpo físico. Porém, quando a mente ainda se mantém ativa e constante para o trabalho e progresso, as forças do espírito não param. Logo, a força do espírito que não para consegue condicionar o conteúdo celular, né, de uma forma a se manter em vibração e consonância com o que se pensa. Quando eu consigo transmitir a força do espírito de ativação, de ânimo, de progresso, as minhas células vão receber essa vibração, logo as células se mantêm mais organizadas, né? Se prevenindo então dos efeitos que acontecem naturalmente. Claro que o corpo físico não vai deixar de não envelhecer, mas as limitações podem ser menores, né? As limitações podem ser menores, né? Podem ser amenizadas de acordo com o pensamento que tem. Isso, claro, parte de um entendimento espírita, né? Esse entendimento espírita que ainda está se consolidando dentro da ciência, com investigações, com comprovações, mas que vai se consolidar mais quando a medicina e a ciência estiverem mais direcionadas à bagagem espiritual, a bagagem espírita, na verdade, falando. Então, para nós que entendemos que o corpo físico é somente um reflexo do perispírito, né? Então, esse perispírito, essas células perispirituais recebendo a energia vibracional do espírito, conseguem manter seus equipamentos celulares harmonizados. Logo, essa harmonização vai se sobrepor na célula seguinte, que é a célula do corpo físico, na célula, né? Na célula seguinte, porque é um molde, né, que nós estamos condicionados. Então, o corpo ele reage de forma diferente. O exemplo que a Joana nos traz, né, é que, embora as células, principalmente cerebrais, elas tendem, né, a uma limitação por morte mesmo, né, em alguns casos a depender, com o passar dos anos do corpo físico, porém, mesmo comprovado a morte, ou melhor, a não renovação de algumas células, porque células, entende-se que células cerebrais não conseguem, né, se renovar, mesmo aquelas células que não estão se renovando e que estão envelhecendo, o cérebro consegue se reorganizar, né, mantendo o funcionamento através de outras circunstâncias, né, as conexões não são perdidas e não param de acontecer, não se limitam, né, para acontecer. Elas podem acontecer de forma mais por outros mecanismos, né, ali neuronais, por outras comunicações sinápticas. Há agora, né, atualmente na ciência, estudos acerca disso. Então, quando há ainda uma atividade cerebral através de outras conexões, né, não pela multiplicação celular, mas através de outras conexões, o corpo consegue receber ainda essas informações, principalmente quando a mente está ativa e quer esse progresso. Imprime no ser perispiritual essa força. As células, então, conseguem ter uma vibração de direcionamento para a construção, né? E essa vibração para a construção se impacta no corpo físico. E a Joana traz um exemplo fantástico também, né, que os nossos músculos, né, que movem o esqueleto e o corpo físico, né, em suma, trazendo essa visão biológica, quando não exercitados, por exemplo, se tornam fracos, né, se tornam, né, limitados para realizar o movimento de uma maneira mais eficaz, né? Só que tudo isso também parte do comando do cérebro, do comando da mente,
um ligado ao outro nesse entendimento. Então, quando de fato eu consigo ter uma mente com uma construção diferente, né, há uma impressão dentro do corpo de vida e logo aquela musculatura pode receber com mais eficácia aquele comando cerebral, né, dessas novas conexões que podem ser formadas, né, de acordo com a nossa capacidade de realização, de acordo com a nossa capacidade de ser espírito. Então, uma mente saudável, né, nos predispõe a um corpo saudável. E, infelizmente, nós só vemos realidades de limitação. Mas tem muitos casos de muitos idosos que conseguem realizar grandes feitos, que conseguem se exercitar bem, que conseguem viver bem, que você olha e você identifica que aquele ser não tem aquela idade, que parece ter uma idade menor, o que justifica, então, se não a disposição daquele espírito, né? Em muitos casos, o indivíduo não tem, né, uma orientação como a gente está tendo agora, espírita. É como se ele não estivesse tendo acesso a toda essa construção. Porém, o espírito é animado em si a querer, a fazer, a não se acomodar. E isso traz diferença para o corpo físico, né? É um idoso que sobe, que desce escada, que faz praticamente de tudo. Claro, né, esse de tudo, né, com um certo entendimento, né, dentro do aspecto da fase, porém não para, né? Então, a mente, ela traz esse fator para nós, né, de comando. A velhice torna-se, né, aparece com outro significado e a juventude também, porque a Joana de Ângeles nos traz que é jovem, porém, todo aquele que aspira aos ideais de enobrecimento humano esteja transitando, né, por qual período existencial não importa. Então ela quer nos dizer o quê? Que o ser jovem, a gente pode ser jovem em qualquer fase de nossa existência, porque ser jovem é característico dentro desse entendimento por todo aquele que aspira aos ideais de enobrecimento. Se eu consigo aspirar os ideais de enobrecimento na fase na fase senil, eu sou jovem, porque não existe essas fases no espírito. O espírito, ele é único, é uma construção de amor. Então o que eu estou vendo agora, esse caminhar, são etapas, fases da existência, né, de uma existência que eu já tive, que eu estou tendo e que ainda vou ter, até alcançar a perfeição. Então o que eu estou vendo no espelho, o que eu estou acompanhando ao longo dos anos, é só um momento do espírito, né? Uma etapa dessa grande jornada evolutiva. Vai nos lograr, nos capacitar a compreendermos que ser jovem é em qualquer fase, de que o ideal sempre é construir, idealizar, enobrecer as nossas ações. É isso que Deus quer de nós em qualquer fase, nos sentir bem conosco mesmo. A vida, ela tem esse significado, né? E seja lá curta, seja lá breve, seja lá longa, o que importa é construir em nosso mundo íntimo mais campo para a busca da felicidade e construir no mundo íntimo dos outros ao nosso redor também mais campo para a felicidade. Se eu consigo construir isso em mim, né, a existência, seja lá a duração qual for, ela se torna exitosa, principalmente quando eu faço também em relação ao outro. Progredir sempre, avançar sempre, essa é a lei, né? Nascer, morrer, renascer ainda, conforme a famosa frase espírita, é o nosso dever ainda durante muito e muito tempo. Progredir sempre, né? Esse é o pensamento que fica para nós, esse entendimento. Que Jesus nos abençoe, que possamos modificar nossas visões acerca de quem somos, dessas fases que estamos vivendo, né? Que as rugazinhas e que tudo que aparece na pele é somente uma transformação do corpo físico, que meu espírito permanece jovem. Se eu quiser, né, construir, idealizar muito mais para mim e para o mundo, né? Para construções diferentes, e que também eu posso ter poucas rugazinhas, que eu posso ter uma pele menos envelhecida, com menos limitação no corpo, com menos fragilidade, se eu transformar e potencializar e condicionar a minha mente para uma vida íntima saudável e para uma vida física saudável. Tudo parte do comando do Espírito. Se o Espírito quer, ele realiza. E tudo que o Espírito quer, com a força de vontade e com fé, o corpo sente.
e eu me sinto vívido, os músculos possuem mais comando cerebral, né? As células são mais irrigadas, o sangue circula melhor pelo corpo, os hormônios de satisfação íntima, de prazer, eles circulam melhor, nos fazendo mais condicionados, tudo dentro da saúde muda quando o pensamento se modifica para o progresso. Que Jesus nos abençoe. O nosso muito obrigado a todos, né, ao editor pela paciência, pela compreensão, né, a todos os organizadores do canteiro, a todas as pessoas, aos espíritos amigos pela inspiração, por todo, né, suporte adequado para que esse momento se tornasse bastante presente, e a todos que estão ouvindo, um beijo de gratidão. Queridos irmãos, após esta palestra edificante, vamos orar. Amado Mestre Jesus, aqui estamos nós mais uma vez para agradecer-lhe por esse momento maravilhoso que desfrutamos, dos conhecimentos, das energias, que possamos ter uma excelente semana, consigamos fazer as nossas tarefas da melhor forma que for possível, que aos pouquinhos possamos trazer esses conhecimentos e aplicar-lhes na nossa vida cotidiana, com as pessoas que amamos e aquelas também que temos antipatias ou situações complicadas. Com a tua permissão, Divino Mestre Jesus, damos então por encerrado a nossa doutrinária de hoje. Que assim seja.